aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Ele tem feito bem todas as coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de oração, em silêncio. Rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de alcançar a plena compreensão dessa palavra, escutá-la, ser transformado por ela e sair daqui anunciando essas maravilhas. Peçamos essa graça. Amém. Irmãs e irmãos, as leituras de hoje são para nós um dom precioso para aplicar em situações muito concretas de nossa vida, especialmente neste mês de setembro, em que a gente reflete com toda a sociedade o tema da depressão, do suicídio, das doenças mentais, emocionais. Esta realidade que toma o interior do nosso coração, que faz a gente, por vezes, passar por processos difíceis de perder a capacidade de falar e perder a força
também para ouvir. Experimentar do Senhor uma relação nova com Ele e inaugurar um tempo novo de voltar a ouvir para voltar a falar. Essa cura, ela nem sempre é fácil, ela supõe processos mentais de compreensão, processos emocionais, afetivos, processos relacionais, processos vivenciais em todas as dimensões da nossa vida. Nós estamos hoje no capítulo 7, versículo 31 até o versículo 37 do Evangelho de Marcos. Se você abrir a sua Bíblia em casa, você vai ver que a cena que vem imediatamente depois desta é a segunda multiplicação de pães. Domingo que vem a gente volta aqui dando um salto depois da multiplicação dos pães, porque nós já vimos e ficamos 6 domingos com a cena da multiplicação dos pães e toda a complexidade que foi narrada pelo Evangelho de João. O que a gente encontra agora, portanto, é uma narração de um acontecimento que põe a gente numa corajosa disposição de enxergar as coisas e a vida a partir de Deus. Se você tem feridas na alma, na mente, no coração, feridas emocionais, e precisa passar pela cura, às vezes essa cura passa primeiro pela cura da compreensão que não foi muito boa acerca de Deus na sua vida, de quem é Deus na sua vida. Muitos processos de cura da depressão, muitos processos de cura das doenças mentais passa fortemente pela cura da compreensão sobre Deus, desenvolvida e armazenada sistematicamente de forma equivocada, e que se torna por vezes traumas, fechamentos, contornos para a força humana irreversíveis. Portanto, vamos, de novo eu repito pela segunda vez, pedir ao Divino Espírito Santo a graça de entrar nesse território de nossas enfermidades psicoemocionais, mentais. Vamos lá? Comumente a gente lê um evangelho desse sempre pensando nos outros. E eu recomendo que você não tire de você a oportunidade de pensar em você também. Porque não tem nada mais perigoso do que na fé pensar-se curado, sem verdadeiramente receber isto a partir de Deus e não a partir de opinião pessoal que eu tenho acerca de mim. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro. Olha a intensidade de Marcos. Saiu de novo. Significa que é uma repetição de atividade. Da região de Tiro, continue, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Saiu, passou, continuou, atravessou. O que significa esse tanto de nome aí? Tiro, Sidônia, Galileia, Decápole. Se você for no mapa e for um caprichoso estudioso de geografia da Palestina, do tempo de Jesus, você vai dizer: Marcos dá umas informações meio estranhas aqui. O evangelista Marcos escreveu o evangelho dele lá em Roma, ele estava longe da Palestina. Ele não tinha informação tão segura para detalhar o mapa geográfico. O que importa aqui, e que Marcos não erra de jeito nenhum,
que Marcos está dizendo é o seguinte: Jesus está numa terra pagã. Da parte do território de Israel, esta região que Marcos descreve, ela está toda ocupada predominantemente por gente pagã. E os poucos judeus que habitam essa região são tratados pelos judeus piedosos como gente pior do que os pagãos, porque está misturado com eles. É muito curioso isso. Preconceito é uma coisa violenta. E uma das causas das doenças mentais é exatamente passar por processos violentos de preconceito, de rejeição. Os judeus tinham verdadeira gastura desse território por causa dos pagãos e mais ainda por causa dos judeus, que consideravam-nos piores do que os pagãos por viver misturados com os pagãos. Jesus está lá. E saiu de novo em atividade. Jesus não tem o menor receio de entrar e sair nesses territórios. O que acontece? Vamos lá? Versículo 32. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Prontos, homem surdo que falava com dificuldade. Na base do livro do Levítico, Deuteronômio, e mesmo na literatura que a gente chama de literatura sapiencial de Israel, onde a gente vê as afirmações por vezes mais fortes assim na formulação do preconceito, as doenças, as enfermidades eram quase todas elas caracterizadas como coisa de amaldiçoado. Se você estava doente, é porque você pecou, seu pai, sua mãe, Deus te castigou. Primeiro critério era esse. Então, uma pessoa que perdeu a capacidade de compreender as coisas que ouve e perdeu a capacidade de comunicar-se, de falar, era tratado como um amaldiçoado. Trouxeram a Jesus assim, essa esperança de que um dia Deus entraria na história de Israel e Ele mesmo, o próprio Deus, iria ocupar-se com a categoria de gente que a sociedade, que a religião, que a economia, a política, ninguém cuidava. Este anseio, ele é antigo. Vamos rapidamente na primeira leitura, profeta Isaías. Nós estamos falando aqui de século VII, VI, VII e VIII antes de Cristo. No período antes e durante a invasão da Assíria na parte norte, onde Jesus está, ao redor do Mar da Galileia e daquela parte que confronta até o alto Assíria, Líbano e nas proximidades para atravessar para o lado da Grécia. Olha o que o profeta Isaías diz: brada, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então... Espere lá. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus que vem. Ele vem para vos salvar. Ele não vem para vos condenar, para vos amaldiçoar mais ainda. Quem é cego, se abrirão os olhos. Quem é surdo, se descerrarão os ouvidos. Quem é coxo, saltará como um cervo. Quem é mudo, a língua desatará. Brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, a região sedenta em fonte de água. É uma esperança antiga. Voltar a ver, voltar a ouvir, voltar a ter liberdade com as pernas para andar para onde desejar, voltar a ter voz. É um anseio de todo mundo em todos os tempos, né?
Primeira regra de ouro para esse evangelho: trouxeram, não fala quem trouxe, quais foram os que trouxeram a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. Primeira pergunta de ouro, de diamante: para quais situações na sua vida você se encontra surdo, surda e com dificuldade de falar e precisa criar coragem de deixar alguém levar você a Jesus? Ai, ai, ai. Se está difícil, aproxime essa pergunta mais fortemente da sua casa. Quem na sua casa tem condições e já disse para você que para certos temas você se tornou surda, surdo e com dificuldade de falar? Isso existe em nossas famílias? Para quais temas eu e você nos tornamos surdos e com dificuldade de falar? Isso é grave. Quando a gente bloqueia a comunicação, quando certas coisas que a esposa, o esposo dizem um para o outro, os pais dizem para os filhos, os filhos dizem para os pais, e não se ouve mais, e tem dificuldade de falar, há uma enfermidade social no ambiente da vida da família. E eu te proponho, deixe que alguém te leve a Jesus. Mas também, não tenha dúvida e não tenha medo de pegar pelo braço aqueles que na sua casa e na sua família encontram-se surdos e com dificuldade de falar. Não desista enquanto você não conseguir levar essas pessoas até Jesus. Amém? Amém. Não desista. Não desista você de levar, mas não desista você de pedir a Deus a graça para que você permita que alguém que já sabe a sua dificuldade de ouvir e de falar, que alguém te leve a Jesus. A fé é movimento, é dinâmica de cura permanente. Você acha que o fato de você não tocar mais no assunto resolveu? Nós homens particularmente costumamos comportarmos-nos assim. É próprio da sociedade machista, violenta, não é? Preconceituosa. Olha os escândalos da semana acerca da violência de um homem que representa o direito da dignidade humana e que se comporta assim, violentando, porque tem poder de impor silêncio às mulheres. Então, nesse campo, nós homens e vocês mulheres precisamos nos unir para superar essa estrutura, esse pecado estrutural que nos torna surdos e mudos, ou não ouvimos, mas falamos com dificuldade. Aceite ser levado e aceite levar. Amém? Amém. Vamos dar um passo? Pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça a Jesus que imponha a mão sobre você também, para curar você naquilo que você se tornou surda, surdo, com dificuldade de falar. E se lembre das pessoas com quem você convive também, que estão surdas e com dificuldade de falar, e peça a Jesus a graça de impor as mãos sobre elas. Reze comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor tem poder que o Senhor tem poder de operar esta cura. de operar essa cura. Agora, Agora. amém. Amém. Versículo 33, volte ao texto. Olha a cena delicadíssima. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. O que significa isso? Jesus não faz da tragédia daquele homem surdo-mudo causa de uma religião de espetáculo, como nós pregadores costumamos fazer. Transformamos a deficiência e a doença do outro em razão de marketing para impactar com o marketing, fazendo espetáculo com a desgraça alheia. Jesus se recusa à religião do espetáculo com a desgraça alheia. Afasta-se com o homem. Jesus tem coragem de parar tudo, sair para fora da multidão, mas não só. Em seguida, leia: colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olha os verbos: afastou-se, colocou os dedos, cuspiu, tocou. Esse gesto de Jesus, afastar, tocar, cuspir e com a saliva fazer esse gesto, lembra para nós o relato da criação do livro do Gênesis. Deus modelando do barro Adão, o primeiro homem, soprando, e depois dando-lhe um torpor, um sono profundo, para da costela dele tirar a companheira do sono. Deus que se afasta não para aumentar a opressão, não para oprimir, não para expor o mudo que tem dificuldade de falar, não para expô-lo a uma situação mais humilhante ainda, dizer, fala. Às vezes nossa abordagem com as pessoas com depressão é assim: você tem que falar, fala. Mas se começar a falar, a gente diz, está reclamando demais. A reclamação da pessoa com depressão não é reclamação, é gemido. Não é murmuração, é gemido. Ela é uma pessoa doente, ferida nas entranhas mais profundas do seu ser. Escutar a murmuração e o lamento de uma pessoa com depressão não é a mesma coisa que escutar um colega de trabalho que tem todas as condições para trabalhar, mas que faz tudo reclamando por preguiça, por incompetência, por mediocridade. O deprimido, ele murmura, ele resmunga, mas esse murmúrio, esse resmungo é lamento da alma que a gente precisa aprender a ouvir e dar tempo. Precisa sair para fora do barulho de tudo para dar ouvido só a ele, só a ela, enquanto para ele e para ela for importante repetir aquela história até expurgar tudo. E às vezes a gente manda logo para o psicólogo, porque às vezes vão processos de 30 anos, 10 anos, 5 anos, não é? Eu tenho um grande amigo, um excelente pesquisador nesta área, que ele diz para mim assim: Antônio, tem todas as graduações nesse campo da saúde mental. Ele sempre diz para mim: Antônio, se nós recuperássemos a vida familiar, a vida comunitária e tribal, onde a fluência, a fluidez do relacionamento, da convivência, do andar juntos um longo caminho, o pai com o filho no caminho do trabalho, o tempo um para o outro e conversar, ele diz, nós, psiquiatras e psicólogos, teria bem menos o que fazer, porque a sociedade teria um modo terapêutico de cura permanente.
O problema é que nós vivemos numa sociedade programada para a doença, porque a mesma sociedade que programa doença já tem a indústria dos laboratórios e das farmácias vendendo os medicamentos. Mas isso não quer dizer que nós dizermos que não vou tomar remédio e não vou passar pelo processo de tratamento é o caminho. Não, porque essas doenças elas são graves e elas atingem situações perigosas e de limite. O suicida, ele tira a vida, mas ele não quer morrer. O suicida tira a vida porque ele quer se libertar daquela dor. Ele quer ficar livre daquela dor que o sufoca. E a gente tem, e durante séculos as religiões e mesmo passagens na Bíblia amaldiçoando o suicida, criou uma situação de preconceito contra quem tem doença e pensamento nessa área, precisa de tratamento. Jesus, ao pegar na sua mão e dizer assim: vamos ali, vamos ali, vamos conversar. Você imagine o próprio Deus tomando você pela mão e dizendo assim: o que foi que levou você a essa capacidade de não ouvir e não querer falar mais? Quais situações, quais experiências profundas deram a você esse peso doloroso de silêncio e de surdez? Fala. E você começar a falar. E na medida que fala, a cura vem. O gesto de Jesus com a saliva tem uma simbologia muito forte do afeto. Porque na cultura semita, o beijo é o ápice da relação do afeto do pai para o filho. A saliva que simboliza cuspir e tocar, dá para nós a segurança de que Jesus não é um abusador. Hoje Dom João pregou isso, foi tão bonita essa afirmação dele na pregação. Jesus não é um abusador que aproveita da fraqueza do surdo que fala com dificuldade. Ele cospe para não ser invasivo. É um processo. Toca o ouvido, depois toca a língua. Essa relação afetiva com Jesus, que restitui em nós a força vital, e aí ele mesmo tem o rito de cura. Vamos lá? Versículo 34. Olhando para o céu, suspirou e disse: brada. Efatá, que quer dizer abre-te. Olhando para o céu, suspirou. Uma pessoa quando está muito triste, está deprimida, o que ela faz toda hora? Suspira doído, não é? É bonito porque Jesus suspirando significa que ele se envolveu com a dor do deprimido, do surdo, mudo. Ele tomou a teologia depois da cruz, ele tomou sobre si nossas feridas, ele tomou sobre si nossas dores, profeta Isaías. Ele tomou no seu próprio corpo as nossas lepras. Ao suspirar, olhando para o céu, ele está dizendo ao divino Pai eterno: Pai, eu vim aqui, eu pagarei o preço que for, mas eu não deixarei esse homem violentado por esta sociedade, por esta família, por esta cultura. Eu não deixarei esse homem pensar que ele ficou surdo e mudo e ele é que é o errado. Eu não deixarei esse homem pensar que ele paga o preço de um castigo de um Deus castigador e vingador. Pai, eu pagarei o preço da cura desse homem. Brada! 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 Reage!
suspirar, olhar para o céu. Sabe o que significa? Para os tradicionalistas que celebram a missa não de costas para o povo, mas versus Deum, para o lado do Oriente, porque as igrejas antes da Reforma, todos os altares deveriam ser, a porta da igreja deveria estar virada para o lado do nascer do sol. Você entrava na igreja, a porta da igreja está para o lado do nascer do sol, e o altar virado de tal forma como eu estou aqui. Se o sol está aqui, eu celebraria a missa não de costas para vocês, mas do lado do nascer do sol, do Oriente. Assim era a liturgia do santuário de Jerusalém. O sacerdote, o povo aqui, o sacerdote apresentava o sacrifício no altar voltado para o nascer do sol. Todos os grandes teólogos dizem que, ao dizer que Jesus, e várias vezes os evangelhos dizem que Jesus olhou para os céus, mesmo na última ceia, olhou para os céus e deu graças, significa que não é versus Deum ligado ao Oriente, mas o céu, o alto. Significa que agora o modo novo do culto e da oração, por isso que não é errada a missa em que o sacerdote estiver de qualquer lado, virado para o pôr do sol, para o nascer do sol, qualquer lado, ele volta a olhar para o alto, para o céu, como Jesus voltou, suspirou e disse, éfata, que quer dizer, abre-te. O que lembra, gente? Esse abre-te, o que te lembra? Qual é a imagem mais forte do abre-te que existe no Evangelho? Pelo amor de Deus, catequese para esse povo. O túmulo. O túmulo. Abre-te. É para dizer para a morte, acabou o seu tempo, morte. Acabou o seu tempo, dor. Acabou o seu tempo, luto. Acabou o seu tempo, sofrimento. Encerrou o seu tempo, solidão do deserto. Abre-te. Vai florir esse deserto. Abre-te. Uma salva de palmas para Ele que abre tudo. Vai. Abre-te. Imediatamente, versículo 35. Leia. Seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Espere lá. Primeiro, a cura da escuta. Enquanto você não curar sua capacidade de escuta, sua língua não vai se soltar à altura da qualidade da escuta. A fé vem pelo ouvido. A fé não vem pelo discurso. A fé não vem pela fala, ela vem pelo ouvir. Primeiro cura o ouvido e a língua solta. E passa a falar a partir do que escuta. A gente diz isso na teologia, inaugurou de volta a fonte, a relação com Deus. Jesus olhou para o céu, suspirou e inaugurou um canal novo de comunicação de Deus com cada uma e cada um de nós. Criou uma conexão nova. Abriu pelo ouvido, a língua soltou e começou a falar sem dificuldade. Estenda a sua mão para a cruz e diga comigo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Vai abrir. Vai abrir. Meus ouvidos Meus ouvidos vão se abrir.
vão se abrir. Minha língua Minha língua vai soltar, vai soltar, vai se soltar. vai se soltar. Vou ouvir, Vou ouvir, vou falar. vou falar. Um tempo novo começou. Um tempo novo começou. A cura vem, A cura vem, porque Deus fala comigo. porque Deus fala comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Põe a mão no seu coração, feche os olhos, faça um tempinho de silêncio e repita para você a autoridade desta palavra. Deus voltou a falar comigo, a cura virá. Deus voltou a falar comigo, a cura virá. O tempo da cura chegou. E dê uma salva de palmas para Jesus. Brada, vai, vai, reage. Palma para Jesus. Palmas para o Senhor. Palma para Jesus. Palma para o Senhor. Agora começa a polêmica. Versículo 36. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. É o segredo messiânico. Ele não quer que as pessoas venham atrás dele através de milagres, procurando milagres. Ele quer que as pessoas venham atrás dele por causa de Deus. É diferente? Ele quer dar Deus. Tem muita gente que morre surdo, mudo, por alguma deficiência física, orgânica, química, um distúrbio, mas morre curada. E tem gente que vive com tudo funcionando, olhos, ouvidos, palato, olfato e tato, mas vive morto como morto, não tem? Não tem? Aqui é uma nova compreensão de cura. Jesus diz: não contem para ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Significa que o reino de Deus não tem mais como controlá-lo. Não tem mais força que detém o impulso da nova dinâmica do reino. Nenhuma força é capaz. E o povo proclamava, versículo 37, brada, muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. O contrário dos fariseus e os mestres da lei domingo, que murmuravam contra ele, lembra? Resmungavam contra ele, acusavam-no de deixar os discípulos não cumprir ritos e protocolos da tradição religiosa. Aqui eles proclamam a grandeza, o coro final da multidão, pasmem, da multidão dos pagãos, porque os piedosos religiosos estão vindo de Jerusalém, estão escandalizados com ele. O coro final é este: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Paremos de ter a pretensão de que somos nós que faremos os surdos lá de casa voltarem a ouvir e os mudos lá de casa voltarem a falar. Nós, por nossa força, não daremos conta dessa cura plena. Nós podemos ajudar, mas essa cura, para que ela se opere plenamente, só Jesus tem poder e capacidade de descer às entranhas mais profundas da subjetividade da vida de cada um e tocar com o dedo e com a saliva lá onde essa ferida está cronicamente instalada. Amém? Amém. A fé é exatamente você pôr-se a serviço de levar para Jesus e aceitar que alguém te leve para Jesus.
Fé é mediação. E você não fique avaliando que esse pai não presta, porque ele não é perfeito para me levar para Jesus. Essa mãe não é perfeita, essa avó, esse irmão, esse parente, esse amigo, porque você fica olhando só as coisas ruins desse que quer te levar para Jesus. Ele quer te levar para Jesus exatamente porque ele não dá conta. Se ele desse, ele operaria esse milagre. Porque é difícil demais conviver com gente surda, muda, cega, não é? Paralítico dentro de casa, não é? Essa cura não sou eu, não é você. Quer passar por ela? Aceite humildemente ser levado para Jesus. Aceite humildemente carregar quem precisa ser carregado até Jesus. Essa obra não é humana. Conta com a participação humana, mas ela não é daqui. Amém? Amém. 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 Ponha-se à disposição de ser carregado e de carregar. E Jesus está sempre disposto a fazer bem. Ele sempre faz bem todas as coisas. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e peça a Jesus para fazer abrir os seus olhos para aqueles temas e situações que você se encontra cego e não quer enxergar, para descerrar os ouvidos para aquelas situações para as quais você se encontra surdo e não dá conta de ouvir, aquelas situações para as quais você se encontra um coxo, um paralítico que não dá conta de caminhar. Peça essa cura para devolver o vigor dos seus passos. Peça ao Senhor para desatar sua língua e te fazer voltar a falar. Ele faz bem agora todas as coisas que só Ele pode fazer em você e por você. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos cantar? Cura-me. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé, cantemos. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente que o Senhor colocou em minha vida pessoas que têm condições de me conduzir ao Senhor, me levar sempre a este encontro, como agora
como hoje, encontro com o Senhor, para ser curado, não para ser julgado e condenado, mas para ser tocado e curado. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui porque o seu amor me trouxe aqui. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e agradeça todas as pessoas que já fizeram algum esforço para dar a você um encontro, a possibilidade de um encontro com Jesus. Agradeça, louve por este encontro de cura que Jesus opera. E diga também: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, a minha cura. Hoje eu consagro esta cura e me proponho ser instrumento do Senhor para trazer ao Senhor as pessoas que precisam de cura, não de julgamento meu, não de condenação minha, mas de cura. Eu trabalharei para conduzi-las ao Senhor. Entregue. Vá falando o nome das pessoas que você precisa encontrar em Jesus a força para ajudar, trazê-las, levá-las a Ele. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos pelo poder que o Senhor tem de sempre fazer bem todas as coisas, como hoje, como agora. Voltei a falar, a ouvir, a ver. Obrigado, Jesus, a caminhar com as minhas próprias pernas curadas, com os meus passos. Obrigado, Jesus. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso, deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Termina com a salva de palmas para Jesus. Bravo!